Olá, estamos aqui para um Café Mais Palavra e hoje eu queria falar sobre como ter esperança em meio às dificuldades. Eu queria usar como exemplo a história de um rapaz chamado Estevão, que é contada aqui em Atos 6. Todos nós sabemos que com a descida, com Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a igreja foi crescendo. Chegou um determinado momento que os mais velhos ali se reuniram e começaram a ungir. E aí eles ungiram um rapaz cheio de fé e do Espírito Santo, chamado Estevão, a diácono. Então Estevão ele começa a fazer prodígios, sinais, e com ousadia e intrepidez a pregar a palavra. E aquilo então constrangeu alguns dos fariseus, algumas das pessoas ali da sinagoga, que acabaram levando Estevão na presença do Sinédrio. E quanto mais Estevão era interpelido, quanto mais Estevão era questionado, mas ele crescia em autoridade diante de Deus e ele acaba apedrejado. E ali em meio àquela dificuldade, aquele momento, ele tem a visão do trono de Deus. Então eu queria ler esse momento aqui em Atos 7:54, momento em que Estevão ele é levado à morte, para a gente ter com ele uma experiência em Deus. Atos 7:54, ok? Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão estava ali sendo apedrejado. Então ele olha para os céus e vê os céus abertos e Deus com Jesus à sua direita. E ao falar isso para aquele pessoal, o que o pessoal falou? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele. Eles não falaram nada. Eles partiram para cima de Estevão para matá-lo. E então, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Queria destacar, primeiro, que Estevão, ele teve a esperança da glória ao ver Deus, em seu trono, com Jesus do lado. E ali ele permaneceu. Mas é tão lindo, que no momento que ele estava para morrer, ele entrega o seu espírito para Deus, para aquele que ele viu, e lhe suplica que não sejam imputadas as atitudes daquelas pessoas que estavam colocando ele naquela situação de dificuldade. Dificuldade não, né, gente? Ele estava numa situação de morte. Ele estava numa situação de completa injustiça. Ele estava numa situação onde ele estava dando a sua vida por amor de Cristo. E o amor foi tão grande, a esperança dele, a certeza dele do que ele estava fazendo foi tão grande que ele pediu a Deus que não imputasse aqueles que o feriam, aquele pecado, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo, porque aí nós vamos perseverar em qualquer situação e ainda por cima amando. Porque Deus é amor, nele não há treva, ele é luz, nele não há treva alguma. Ele é amor, ele é Deus soberano e ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por nós. Essa é a nossa esperança da glória. E é isso que tem que fazer com que a gente caminhe em meio às tribulações da nossa vida. Como Estevão, tendo certeza de quem está lá no trono e de que Jesus já está à sua direita, tendo pagado todos os nossos pecados e cumprido tudo que nos separava de Deus. E principalmente que esse Deus é amor, que nós devemos fazer como que para Ele todas as coisas, inclusive quando nós estamos em meio a grandes dificuldades. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou e nós podemos sim ser parte do seu ciclo infindável de amor. E o que eu peço nesse dia é que nós sejamos cheios da esperança, da glória do Senhor, que o que é sobrenatural enche as nossas vidas, em nome de Jesus.